Glória a Deus. Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês que estão aí nos acompanhando através desse canal. Olha, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal e o Senhor Jesus vai estar te abençoando mais. Nos ajude a fortalecer esse canal. Louvado seja o nome do Senhor. E está comigo aqui também nosso irmão presbítero Claudiomar, que vai estar assim saudando os irmãos também. A paz do Senhor, meus amados irmãos, a paz do Senhor, pastor Jorge. Uma boa tarde a você que nos acompanha nesta tarde maravilhosa. Estamos aqui já praticamente no princípio do outono. Está um clima mais ou menos, hoje está um domingo maravilhoso, começo de tarde. Enfim, estamos aqui para trazer hoje aqui um tema para você maravilhoso e espero que nós possamos juntos crescer e edificar espiritualmente a cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos amados e queridos irmãos. Louvado seja, amados irmãos, nós vamos nesse momento assim estar fazendo uma oração para estarmos iniciando esse ensinamento da palavra do Senhor Jesus. Querido Deus, bendito e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai querido, abençoa cada um, Senhor, que está nos acompanhando, meu Pai, através desse canal, Senhor. Deus, que Tu possa, Senhor, trabalhar no coração e na mente, meu Pai, de cada um irmão, Senhor. Confirma a Tua bênção, Pai, e a Tua grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, louvado seja Deus, a vida de cada um dos irmãos. Amados, nós vamos assim estar falando sobre um assunto maravilhoso, né? Que é a respeito do cristão e a política. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, biblicamente, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, louvado seja Deus, Ele separou um povo seu, especial. E esse povo, ele tem que ser separado mesmo. O cristão que serve a Deus verdadeiramente, ele não pode, louvado seja Deus, estar assim, envolvendo uma coisa com a outra. Louvado seja Deus. É como disse o Senhor, que comunhão tem as trevas com a luz? E que comunhão tem o cristão, louvado seja, em se envolver com essas coisas passageiras do mundo? Nós sabemos que, louvado seja Deus, no livro de São João, no capítulo 18 e o versículo 36, o Senhor Jesus, ele fala com grande clareza a respeito desse assunto. Nosso irmão presbítero Claudiomar vai estar lendo aí, louvado seja Deus, esse versículo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, aqui no Evangelho de João, capítulo 18, no versículo de número 36, nós vemos aqui que o contexto, ele diz aqui na epígrafe, Jesus perante o sinédrio, né? Pedro nega Jesus. Né? Este é a epígrafe desse texto, essa pronúncia Jesus ele fez aqui quando estava na frente de Herodes, no momento final do seu ministério aqui na terra. Nesse momento ele já estava sendo julgado, até mesmo para cumprir a sua missão, para ser pregado na cruz, né? Para a sua morte. Então, nessa interrogação que Pilato lhe fez, aqui no versículo de número 36, nós vemos que ele responde, né? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Louvado seja Deus. Olha que palavra tremenda, meus amados. Será se, presbítero Claudiomar, se esses pastores que estão envolvidos na política, eles têm meditado nesses versículos aí? O que é que o irmão acha? Olha, pastor Jorge, eu acredito que é uma certa incoerência de compreensão concernente a esses assuntos. Muitos nós temos visto nos dias de hoje que muitos homens de Deus aí, até mesmo homens conhecedores, homens aí a quem a gente tem aprendido a respeitar o conhecimento desses homens, mas infelizmente nessa área eu acho que eles deixam um pouco a desejar, pois eu acho que não discerniram que o reino de Cristo, o reino de Deus, ele é espiritual, irmão, ele não é físico. Sendo um reino espiritual, ele é regido pelo Espírito Santo. Ele não pode ser regido por um sistema político, por um sistema onde você tem governadores, presidente ou deputados.
Não, o reino espiritual é outro. O reino do Senhor não é aqui, né? Este reino a qual Cristo se refere, ele não é aqui. Portanto, o Senhor não tem interesse em que homens políticos, né, até mesmo venham se levantar, que venham apresentar as suas propostas. Não, as propostas do reino de Deus já estão todas declaradas na Bíblia. Qual é a intenção e o que vai acontecer. Nós vimos muitos desses homens, pastor Jorge, que até mesmo na política, e até mesmo têm boas intenções. Mas nós sabemos, irmãos, que no mundo político não é bem dessa maneira que funciona, né? E apresentando suas propostas, seus projetos, tal. E esses homens têm enveredado nesse sistema e até muitos deles até hoje têm enfraquecido. Nota-se claramente que Deus não tem apoiado essas decisões. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, presbítero Claudiomar, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aí que os Estados Unidos mesmo, presbítero Claudiomar, quando começou, louvado seja Deus, nós sabemos que os fundadores dos Estados Unidos, né, foram os puros, né? Louvado seja Deus. Inclusive tem vários filmes, né, que falam sobre isso daí, né? Vários livros que contam, né, a respeito dos puros, né? Os puritanos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que no início os puritanos eles não se envolviam com política, né? Eles fizeram um propósito de não se envolver com política, mas sim cuidar só do lado espiritual. Louvado seja Deus. E deixar que aquelas pessoas que não servissem a Deus, não temessem a Deus, se envolvessem com as políticas, né? Se envolvessem com esse lado aí político, né? Mas, passando os tempos, né? Os puritanos foram vendo, louvado seja Deus, que a política era algo que gera muito, né? Louvado seja benefícios materiais. E aí o que aconteceu? Eles se envolveram, entraram no meio da política, e aí foi onde tiveram assim uma quebrada, né, no lado espiritual na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que hoje nós vemos aí muitos presidentes dos Estados Unidos dizendo que são cristãos, são evangélicos, né? Porque eles vêm dessa linhagem aí dos puritanos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, presbítero Claudiomar, que quando um obreiro, né, ele se envolve no meio político, ele está correndo risco de cair espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. A política, ela é assim, amados, algo assim, louvado seja Deus, que não deveria ser dessa maneira, né? Se houvesse justiça e honestidade no coração dos homens. Mas nós sabemos que isso não tem, né? Não existe, né, no coração dos homens, dos políticos, né? Louvado seja Deus. Nós sabemos que, presbítero Claudiomar, que a política, né, ela tem muita coisa suja pelo meio dela, principalmente essa política nossa aqui brasileira, né, aonde, louvado seja Deus, a pessoa vai fazer uma obra, né, e ali, nessa obra, louvado seja reunido todos os deputados, né, o pessoal lá do Congresso, tudo é reunido lá, e aí é apresentado o projeto, e vai gastar 10 mil, eles pedem 30 mil, né? E aí o que acontece? É pago para aqueles deputados que estão ali assinar aquele projeto, mesmo sabendo que vai prejudicar a população, mas eles aprovam. Por quê? Por causa que eles vão ter um café, vão ter uma janta, né? Vai ter um almoço, então eles aprovam isso daí. E segundo a Bíblia, né, isso daí está fora. Como que um cristão, presbítero Claudiomar, que diz que é um servo de Deus, um obreiro, ele pode estar no meio de uma podridão dessa? O que é que você acha disso? Meu irmão pastor Jorge, a gente nota nos dias de hoje que são dois mundos, são dois reinos que existem aqui na Terra. Nós sabemos que política e o povo de Deus, o cristianismo, está junto no mesmo ambiente, mas porém os dois não podem se contaminar, né? Nós vemos que Deus levantou pastores para pastorear a igreja. E tem sim governadores e homens políticos, a qual também está sobre a mesma autoridade divina para governar o mundo, né, na devida capacidade que Deus lhes deu. Nossos irmãos pastores obreiros, nós somos levantados, meus irmãos, para cuidar dos assuntos espirituais da igreja. Do mundo, o Senhor cuida. Do mundo, Deus já está cuidando. Aquilo que foi projetado e aquilo que desde antes de virmos aqui a este mundo,
Muitos de nós, né, antes da criação da humanidade, Deus já sabia que isso está projetado dos projetos de Deus para acontecer. Não há nenhum homem, irmãos, não há nenhum político, pastor Jorge, que vai mudar isso. Não há nenhum político que vai mudar a realidade do que nós estamos vivendo agora. O que está acontecendo neste exato momento é cumprimento da palavra de Deus. Não há projeto em Brasília, nem em qualquer outro lugar deste país que vai mudar essa situação. Irmãos, vocês que são cristãos, servos de Deus, eu tenho um alerta a vos dizer. Eu gostaria muito de dizer que haveria uma melhora, mas não, a coisa vai piorar. A coisa vai piorar a cada dia. E se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus, e se nós não nos investir, e se nós cada dia mais não estivermos na presença de Deus e obediência à sua palavra, que é o que vai nos ajudar a vencer nesses dias, nós não vamos conseguir, nós não vamos dar conta, né? Não existe projeto de lei, nem solução de lei que vai barrar o que está acontecendo, que vai barrar, que vai mudar o cenário de agora, né? Não, não existe. Está previsto para a igreja passar por isso, está previsto para o mundo passar por isso, né? Meus queridos irmãos, obreiros, vocês que têm chamado, vocacionado, né? Cuidem das coisas de Deus, cuidem das ovelhas, preparem este povo para entrar verdadeiramente na cidade santa, né? Deixa o mundo na mão desses homens a qual Deus tem permitido com que eles se levantem aí, né? Presidentes, governadores, ministros e senadores. Esses homens foram levantados, esses homens são permitidos por Deus para chegar onde chegaram e fazer somente aquilo aonde eles têm capacidade para fazer. Mas não se esqueça, o projeto de Deus, pastor Jorge, vai dar andamento, vai continuar, e tudo que nós estamos vendo aí vai se intensificar cada vez mais. E cabe nós, a igreja, continuar pregando o evangelho, continuar pregando o reino de Deus e orando por salvação de almas. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade, presbítero Claudiomar, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que louvado seja o nome do Senhor. Quantos pastores, né, que conhecemos aí da atualidade aí, homens que quando começaram no seu ministério eram homens espirituais, homens que, louvado seja você, dava gosto de ouvir, né, a pregação, louvado seja Deus que ele assim trazia através da palavra do Senhor. E hoje você vê, presbítero Claudiomar, esses homens que muitos deles se enfiaram no meio da política do mundo, né? Estão aí enfiados no meio dessa política aí e acabaram caindo espiritualmente. Você vê que dá até dó, né, de ver a maneira que a pessoa está. A vida espiritual foi totalmente decaída por estar misturando as coisas de Deus. O Senhor falou claramente, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos assim, né, livre escolha. Se nós quisermos se meter no meio de política, tá aí, né? Só que aí é aonde vem a consequência depois de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, louvado seja o nome do Senhor. Você que acredita que Deus fez um chamado na sua vida, olha, você não pode dividir as coisas de Deus. Ou nós servimos a Deus, ou servimos ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que, louvado seja o próprio Jesus, disse aí, o meu reino não é desse mundo. Se o reino do Senhor Jesus não é desse mundo, por que nós, temendo a Ele, pertencendo a esse reino, vamos estar se envolvendo com essas coisas mundanas? Louvado seja Deus. Nós temos que ser diferentes, para que Deus venha verdadeiramente mostrar, louvado seja Deus, para o mundo, que Ele está em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Presbítero Claudiomar, nós vamos estar vendo também ali, no livro de São Mateus, no capítulo 4, né? Aonde mostra ali, louvado seja o nome do Senhor, que nós vemos que o próprio inimigo, ele tentou fazer de Jesus um grande político na terra. Louvado seja Deus. Mas ali Jesus mostrou para Satanás que ele não se envolve com isso. E o seu povo também não pode se envolver. Louvado seja Deus. Vamos meditar aí, pastor? Amém, pastor Jorge. Nós temos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 9, onde Satanás ele disse ao Senhor, aqui fala a respeito da tentação de Jesus, no versículo 9 ele diz, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito,
Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Nós vemos aqui, pastor Jorge, nessa questão importante declaração que o Senhor fez, sendo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele mesmo, o Verbo agora encarnado. Nós vemos aqui a astúcia de Satanás ao querer confrontar o próprio Verbo, a própria palavra de Deus. Satanás agora estava querendo contraverter a própria palavra de Deus encarnada, né? Ele sabe muito bem que Jesus num corpo humano, né? E num corpo humano ele estava sujeito às mesmas tentações e paixões que muitos de nós, seres humanos, temos, não vamos negar isso, né? E é muito perigoso, principalmente para nós, irmãos obreiros, por mais que você, querido pastor, por mais que você, reverendo, ou você, irmão, teólogo, ensinador da palavra de Deus, que Deus te abençoe e continue te dando essa unção, mas não se esqueça que nós devemos vigiar que nós estamos num corpo humano. E num corpo humano, por mais que estejamos cheios do poder de Deus, cheio da unção de Deus, Satanás sabe que nós temos uma natureza humana caída. E ele vai querer bater nisso. Ele vai querer bater nessa tecla. A minha maior preocupação, meus queridos irmãos, é eu me manter de tal maneira obediente à palavra de Deus, que ainda que aquilo venha parecer ruim e amargo para mim, eu terei força. Eu peço a Deus, me dê força, Senhor, para que eu me sujeite à Tua palavra. Por mais que seja grande a vantagem, por mais que seja grande a oportunidade, Deus, pastor Jorge, me manter sincero a esta palavra. Porque eu sei, meus amados irmãos, que quando Deus começa a soprar o nome do servo dele, ele começa a se tornar conhecido, porque é impossível que não seja conhecido, né? Então começa a vir essas propostas. O diabo, ele não é besta, né? Ele começa a querer trazer essas propostas. Agora cabe a mim, a me policiar, a obedecer a palavra de Deus. Ainda que aquilo naquele momento vai parecer uma desvantagem, eu olhar para mim e dizer, não vale a pena. Eu não quero. Eu quero continuar em obediência. Satanás aqui propôs ao Senhor e disse, pastor Jorge, olha, se tu somente prostrares, coisa pouca, rapaz, não precisa muita coisa. Dobra só o joelho aqui, dá só uma adoradinha, coisa pouca. E eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Irmãos, obreiros, pastores, agora eu quero dizer a nós, irmãos, venha cá entre nós. Quantos de nossos irmãos já caíram nesse laço? Quantos homens de Deus, quantos pastores renomados, meus irmãos, hoje estão tristes, cabisbaixo, envergonhado, porque foi envergonhado por Satanás, achou que Satanás iria realmente ser sincero nesta proposta. Sim, o diabo os levantou por um determinado momento, mas o propósito por trás disso aqui era outro. O propósito que era que se Jesus aceitasse, meus irmãos, essa proposta aqui, hoje o reino de Deus estaria perdido. Hoje tudo estaria acabado e nós não estaríamos mais aqui hoje. Querido pastor Jorge, irmãos obreiros, aqui para nós, irmão, Deus tem algo muito grande a realizar por nós. Esta remessa que chegou agora, irmãos, do século XXI agora para frente, a responsabilidade está sobre nossos ombros. Tem muitas vidas e muitas almas. Querido, você que está sendo tentado a essa tentação de receber esta fama, de receber isso que parece no momento ser vantajoso para você, no momento em que parece que o reino de Deus está sendo contra você. Parece que as coisas estão fechadas para você no reino de Deus. E você até mesmo tem fama, tem conhecimento. Você já percebeu que não é uma proposta assim muito oportuna neste momento agora? Parece viável, mas o final disso pode ser amargo. Pode ser um grande prejuízo para o reino de Deus lá na frente. Pode se perder muito com isso. Pare para pensar, irmão. E o que é que nós vamos dizer aquele dia, quando nos encontrarmos com o Rei da Glória? O que é que vamos dizer a Ele? É isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá aí, amados, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra tremenda, aonde o próprio Cristo, né, ele nos mostrou que, louvado seja Deus, nós temos condições de servir a Ele, né, servir a Deus ou servir ao sistema, louvado seja político, o sistema mundano, que às vezes pode trazer uma vantagem, né, de aparência em nossas vidas, mas o final pode ser muito amargo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa assim estar trabalhando na vida de cada um. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, e não esqueça de deixar o seu comentário. E você, o que acha? O cristão deve se envolver com política ou não? Louvado, deixe o seu comentário aí embaixo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na vida de cada um dos irmãos que tem nos acompanhado através desse canal. Louvado seja a paz do Senhor para todos. Que o Senhor abençoe mais e mais as vossas vidas. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Orem por nós. Estaremos orando por vocês.
E lembre-se, levante a cabeça, avante, olhe para cima. Nós vamos chegar lá. A hora está chegando. Amém?